boas-vindas a mais uma aula de cinema do projeto Memórias Construídas 2. Eu sou a Laís e estarei com vocês durante esses 6 meses falando e fazendo cinema. Vamos lá! Um pouquinho sobre luz. É a continuação do tema fotografia, né? A gente falou sobre os enquadramentos na aula passada e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o uso da luz. Então vamos lá. Que filmes? Que filmes que a gente vai conversar? Que filmes que a gente pode falar sobre luz, né? Todos os filmes fazem uso da luz. Seja ela natural, a luz do dia, seja ela uma luz montada em estúdio, com uso de equipamentos, sofisticados ou não, ou amadores, como a gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante. Todos os filmes fazem uso de luz e todos os filmes a gente pode observar sobre isso e tentar entender qual que é o papel da luz no filme. Mais do que iluminar aquilo que a gente quer mostrar e a gente conseguir de fato enxergar o que está na tela, a luz tem o papel de causar sensações na gente. Então eu proponho que essa aula seja um estudo de sensações. A gente já vem trabalhando bastante isso e eu acho que o cinema tem um papel muito importante como um grande provocador, um grande causador de sensações na gente. Então, o filme Limite. O que a gente pode analisar de luz no filme Limite? A gente já falou um pouco sobre esse filme lá no nosso primeiro encontro, quando a gente falou do surgimento do cinema. Limite é um filme brasileiro de 1931, dirigido por Mário Peixoto. É um filme preto e branco, é um filme silencioso. E a gente falou um pouquinho sobre a fotografia dele, que ele foi muito inovador na época em que foi realizado. E ele ainda pode ser encarado de forma inovadora ainda nos dias de hoje, se a gente for pensar em como ele foi realizado, né? Porque ele tem diversos enquadramentos, mudanças de enquadramento, tem movimentos de câmera, quando isso era muito difícil ainda de ser realizado, pela questão do peso dos equipamentos, né? A gente chegou a conversar que eram várias pessoas segurando a câmera e andando de forma ritmada para conseguir realizar esses movimentos. E tá, que legal, mas o que a luz tem a ver com isso? Limite é um filme, como eu falei lá naquele primeiro encontro, que é um filme sobre 3 pessoas que estão à deriva num barco e elas estão em busca de mudar drasticamente a vida delas, de conseguir ter uma vida melhor do que elas tinham antes. E elas são, o filme não tem diálogo nem nada, né? E elas são assim um pouco atormentadas pelo passado que elas carregam, pelas lembranças, pelas memórias que elas carregam. O filme, em termos de luz, ele tem 2 momentos. Um momento diegético mesmo do filme. Quando eu digo diegético dentro do filme, eu quero dizer a luz faz parte daquela história, da forma que ela está acontecendo. Então tá no barco, é a luz do sol, é a vida real, é a história do filme. E tem a luz do momento extra-diegético, que entra como um sonho, como um comentário do personagem, que é gravado fora desse barco, mas não é que aquilo está acontecendo, aquilo é uma memória, aquilo é uma lembrança, aquilo é um pensamento da pessoa do filme. Então ele está fora da história, essa luz ela está fora da história, esse momento do filme ele está fora da história. E o que é? Esse filme, por ter todo esse peso de lembranças, de busca por uma vida melhor, tem a maleabilidade da água, aquela beleza da luz batendo na água, são pessoas à deriva. É um filme bem introspectivo, ele tem um tom melancólico, ele tem um tom reflexivo, ele tem uma aura um pouco de um sonho, um pouco onírico, ele carrega um pouco de surrealismo também dentro dele, se a gente for parar para analisar, ao mesmo tempo que ele também precede outras correntes da fotografia e do cinema que a gente vai falar em outros momentos, em outras aulas aqui da gente. Como a luz funciona? Como eu falei nesses 2 momentos, nos momentos que eles estão à deriva no barco,
é uma luz natural, é uma luz diurna. Inclusive, esse é um filme que não tem cenas noturnas. Ele foi todo gravado de dia, majoritariamente usando o sol mesmo, a luz solar. Nesses momentos onde eles estão à deriva no barco, a luz é mais difusa. O que é uma luz difusa? É uma luz que ela permeia todo o ambiente e a gente não percebe tanto de onde que ela está vindo. Assim, é uma luz que está vindo da direita ou uma luz que está vindo da esquerda. Não, ela é uma luz que ela permeia todo o ambiente, como se fosse uma luz da manhã. E aí, o que é o contraponto disso que eu falei? O outro momento do filme. O outro momento do filme, e a gente vê isso logo na cena inicial do filme. Nas cenas iniciais, o filme começa com uma paisagem, com esse tipo de luz que eu acabei de descrever, e aí ele vai mudando para os olhos de uma mulher bem de perto, que a gente já vê que é uma outra iluminação, que é uma iluminação mais dura, é uma iluminação que tem muito mais contraste de cor ali, do preto e do branco do filme, tem muito mais contraste de luz e de sombra, e aí vai abrindo a imagem e a gente vê que ela tá com os punhos algemados, e é um fundo preto, não tem paisagem, e é uma imagem dura, com uma luz dura. O que é uma luz dura? É o contrário dessa luz que eu falei, é uma luz onde a gente percebe de onde ela tá vindo, e ela coloca bastante contraste entre onde a luz bate e onde a luz não bate. Então fica bem claro que esse é um momento que é um momento extra, quase como se fosse um comentário da personagem sobre aquilo que a gente está assistindo, sobre aquilo que ela está sentindo. Então, O Limite é um filme que brinca com as sensações através da luz, usando desses dois momentos, o momento do barco com as luzes diurnas e esse momento gravado fora do barco, como se fosse um comentário da personagem com uma luz mais dura. E aí, a gente pode entrar agora no segundo filme que a gente vai falar, que tem um jogo muito legal, muito interessante de luz e de sombra, que é o filme Nosferatu. Também é um filme antigo, esse não é brasileiro. É um filme de 1922, anterior ainda ao filme que a gente acabou de comentar, né? Limite, do Mário Peixoto. E por que Nosferatu é um filme interessante, né? Primeiramente, ele é um dos marcos de um movimento que a gente chama de impressionismo alemão. Depois a gente, quando falar de ficção, lá numa aula que a gente vai dedicar a isso, a gente pode entrar mais nesse mérito, mas hoje aqui vamos focar um pouquinho nos da luz, que enfim, são coisas que se conversam, mas a gente fala mais detalhado lá mais pra frente. Esse filme faz bastante uso da sombra. Ele tem muito esse jogo entre luz e sombra, onde a sombra é mais importante do que a luz, né? Aquilo que está nas sombras. Nosferatu é uma versão de Drácula, né? O livro clássico do Bram Stoker, não sei se é assim que fala, eu sempre me confundo, mas enfim, é uma versão de Drácula. E esse Drácula é um Drácula feio, assim, esteticamente, eu acho, pelo menos, um Drácula mais macabro, um Drácula mais realmente assim, gótico e tal. E a sombra dele é como se ela tivesse vida. Então a gente tem uma sequência nesse filme onde é o Drácula subindo uma escada pra tirar a vida da outra personagem. Se eu não me engano é da Lucy, mas eu posso estar enganada, mas tenho quase certeza que é a vida da Lucy. E nisso a gente vê, antes de tudo a gente vê ele fisicamente, o personagem, ele em pessoa, só que depois a cena inteira é a sombra. É uma sombra extremamente grande, bem projetada, subindo, a gente vê a sombra subindo a escada, entrando no quarto, e aí na hora que ele vai matar essa personagem, também a gente vê só a sombra. Isso, assistindo, é muito mais potente do que se a gente tivesse visto ele mesmo, de fato, matando a personagem. A sombra daquela mão entrando bem na área do coração dela e tirando a vida. E isso ficou tão forte assim no cinema que outras versões de Drácula usam dessa referência também da sombra com a vida própria, a sombra sendo o personagem também. Então isso vai aparecer também no Drácula do Coppola, que é um dos mais famosos Dráculas que a gente tem. To be in the midst of the whirl and the rush of humanity, to share its life, its changes, its death. There. You, Count, are...
are the owner. Agora trazendo para o campo dos filmes coloridos, mais um exemplo ainda um pouco antigo, um filme de 1977, Suspiria, do Dario Argento. Teve uma regravação um pouco mais atual, uns anos atrás, mas a gente vai falar aqui sobre Suspiria do Dario Argento, dos anos 70. Aliás, a filmografia inteira do Dario Argento é muito interessante, a gente estudar a luz nos filmes dele. É um cara que ele brinca bastante com a luz, e é uma luz não natural, e é uma luz colorida. Então, Suspiria é um filme que a gente vê bastante isso. Logo na cena inicial, a personagem tá saindo de dentro de um local e a luz é vermelha. E é uma luz que provavelmente não seria vermelha na vida real. Então isso já começa a dar o tom do filme. Então você junta essa luz vermelha com a trilha sonora, que a gente também vai ter uma aula para falar sobre trilha. É uma música que permeia o filme inteiro toca essa mesma música. É uma música de uma banda chamada Goblins, ela foi feita especialmente pro filme. Então tem essa musiquinha e já começa ali, vermelho, o pessoal saindo de um local onde ela tá saindo, ela vai pegar um táxi para ela ir para a companhia de dança onde ela foi aprovada, onde ela vai estudar. Essa personagem é uma bailarina que vai para uma companhia de dança onde coisas muito estranhas começam a acontecer, envolve bruxaria, envolve um monte de coisa. É um filme de terror, né? Vale a pena falar aqui. Se você não gosta, não assista. Eu não vou dar muitos detalhes da trama, sugiro que todo mundo assista, mas enfim, se você não é muito fã de terror ou de ver sangue ou qualquer coisa do tipo, talvez seja bom não assistir. Mas aí, voltando, recapitulando, né? O uso da cor, o uso da luz colorida nesse filme é muito interessante. Então, porque como eu falei logo no início, ela saindo de um local onde depois ela vai tentar buscar um táxi e é vermelho, com essa música de terror. Você já sente que vai acontecer alguma tragédia nesse filme, vai acontecer alguma coisa muito estranha. E aí a luz muda, fica uma luz meio que normal, e depois ela tá lá tentando pegar um táxi, tá uma tempestade, essa música, um clima super tenso, a luz começa a ficar meio azul, o que também causa uma certa angústia, porque também não é a luz como seria naquele lugar. Dá pra ver que mudou de quando tava vermelho, de quando tava uma luz branca e de quando foi pra essa luz azul, que também trouxe toda essa tensão. E parece que ela já tá em fuga, e ela ainda não tá em fuga, ela tava simplesmente pegando esse Uber, não, né, um táxi na época, pegando esse táxi pra ir pra essa companhia de dança. E mesmo assim você já sente um clima de fuga, uma coisa meio esquisita. E isso se confirma lá pra frente do filme, onde realmente tem uma cena de fuga, onde as coisas esquisitas já começaram a acontecer. E essa personagem tem que correr, tem que sair correndo, tem que fugir. E a luz fica alternando nessa cena de vermelho para azul, tem um pouco de branco, mas é muito assim vermelho. E também muito uso da luz azul. E traz completamente essa sensação de estranhamento, de terror, de não é possível que isso que está acontecendo seja real, assim, da sensação, tipo, isso não é real, mas ao mesmo tempo é real, dentro da história é real, né, tudo que está acontecendo, e ele potencializa muito essa sensação de estranhamento mesmo, assim. Então, vermelho, azul, deixando a cena muito mais tensa do que se fosse uma iluminação realista, né? Isso, sugiro que vocês assistam, é um filme bem interessante para pensar sobre esse tipo de coisa, sobre o uso de uma luz não realista, sobre o uso da cor nos filmes, o que pode ser muito legal quando a gente for fazer o famoso curta-metragem que a gente tá falando aqui toda hora que a gente vai fazer, e a gente vai mesmo fazer. E é isso aí, até semana que vem, um abraço!